Quantas vezes você se arrependeu de ter falado algo que não deveria? E se tivesse ficado em silêncio, como teria mudado o rumo daquela situação? Será que falar menos pode, na verdade, tornar sua presença mais forte e sua mente mais livre? Na filosofia estoica, o silêncio é mais que um simples não falar. Ele é uma forma de presença, uma disciplina que exige atenção e autocontrole. Marco Aurélio, imperador e filósofo, com o peso de governar um império, escrevia em suas reflexões que só deveria falar quando tivesse certeza de que suas palavras acrescentariam algo útil ou verdadeiro. Isso não era apenas um conselho sobre etiqueta ou polidez, mas uma prática de vida. Cada vez que deixava de responder impulsivamente, ele criava um espaço onde a razão podia respirar antes da ação. Quando você fala menos, seus sentidos ganham outra função. O ouvido deixa de captar apenas sons e começa a registrar detalhes que passariam despercebidos. O olhar percebe pequenas mudanças de expressão. A atenção nota pausas carregadas de significado. Esse é o tipo de percepção que se perde quando a mente está ocupada preparando a próxima frase. O silêncio é como abrir uma nova janela para observar o que está diante de você com mais nitidez. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, sabia bem o valor de controlar a própria língua. Para ele, a boca não deveria ser mais rápida que o pensamento, porque a palavra dita não pode ser recolhida. O silêncio, nesse sentido, é proteção. Proteção contra a exposição desnecessária, contra decisões precipitadas e contra a perda de controle sobre o rumo das situações. Quem domina o impulso de falar, domina também a direção das suas relações e decisões. Sêneca, outro mestre estoico, alertava que a eloquência não é prova de sabedoria. Pelo contrário, muitas vezes, palavras em excesso são cortinas que escondem a falta de clareza interior. Ruído não constrói entendimento, apenas o atrasa. Para o estoico, falar é usar uma ferramenta. E ferramentas, quando usadas demais ou sem propósito, se desgastam. Em nossa vida, cada conversa inútil, cada tentativa de convencer quem já decidiu não mudar de opinião, cada debate motivado mais pelo ego do que pela busca da verdade, consome energia. Essa energia, uma vez gasta, não retorna. E quanto mais dispersa, mais distante você fica daquilo que realmente importa. O silêncio funciona como um guardião dessa força interna, evitando que ela seja desperdiçada em disputas que não levam a lugar algum. Quando você escolhe calar diante de provocações, opiniões rasas ou críticas sem fundamento, preserva seu foco. Mais do que isso, transmite uma mensagem sutil, mas poderosa. Você não está disponível para jogos que desgastam e não constroem. Em um mundo onde todos querem falar, quem fala pouco e com intenção desperta curiosidade. Suas palavras têm mais peso justamente porque são raras. Marco Aurélio entendia bem isso. Seu silêncio seletivo não era sinal de indecisão, mas estratégia para ser ouvido de verdade. Mas há um desafio maior: permanecer em silêncio diante de si mesmo. Quando as vozes externas se calam, começam a surgir as internas, e nem sempre são confortáveis. É nesse espaço que aparecem dúvidas, lembranças, contradições e percepções que exigem coragem para serem encaradas. O estoicismo valoriza essa coragem. Epicteto dizia que não devemos fugir do que revela a verdade sobre nós mesmos. E o silêncio é um espelho implacável para quem está disposto a se olhar. Quanto mais você se conhece, mais seletivo se torna com o que diz. E essa seletividade preserva a integridade das suas relações e decisões. Não é falar pouco por timidez ou falta de argumentos. É guardar a fala para momentos em que ela realmente possa fazer diferença. Sêneca aconselhava: fale apenas quando suas palavras forem melhores que o silêncio. Essa simples regra é suficiente para transformar a forma como nos relacionamos com os outros, e conosco. O silêncio cria um intervalo entre o que acontece e a sua reação. Esse intervalo é um presente. Nele, existe a oportunidade de escolher como responder. Sem ele, agimos movidos apenas pelo impulso, e o impulso nem sempre é nosso aliado. Nas negociações, nos conflitos familiares, nas tensões do trabalho, esse intervalo pode separar um resultado construtivo de um arrependimento duradouro. O silêncio, aqui, não é passividade. É estratégia. Em qualquer situação, falar menos não significa se omitir. Significa permitir que o outro se revele. Nos diálogos mais profundos, as pausas silenciosas abrem espaço para que a outra pessoa fale mais, se exponha mais, mostre mais de si. Muitas vezes, a verdade surge quando não a interrompemos. O silêncio também é um guardião de planos.
decisões e sonhos que ainda estão sendo construídos. Compartilhar cada detalhe de um objetivo em andamento pode atrair opiniões, expectativas e até interferências que desviam o foco. Há momentos em que falar demais sobre o que ainda não está sólido é como expor uma planta frágil ao vento antes que ela crie raízes. O estoicismo nos lembra que nem todas as batalhas precisam ser travadas diante de um público, e nem todos os projetos precisam ser anunciados antes do tempo. Sêneca já alertava que devemos proteger aquilo que é valioso para nós, e isso inclui ideias e metas. Ao manter discrição, você se poupa de justificativas antecipadas, de conselhos não solicitados e de críticas prematuras. É natural querer dividir algo que nos empolga, mas cada vez que falamos sobre um plano em voz alta, ele deixa de ser apenas nosso e começa a ser moldado pela expectativa alheia. Em muitos casos, essa exposição precoce esgota a energia que seria usada para realizá-lo. Historicamente, figuras que alcançaram feitos marcantes sabiam dosar a fala sobre seus planos. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não expunha todos os detalhes de suas decisões estratégicas. Guardava o essencial para si e compartilhava apenas com quem tinha papel direto na execução. Essa postura não era isolamento, mas clareza sobre o que precisava de proteção para amadurecer. O silêncio aqui não é ausência de confiança nos outros, mas preservação da própria autonomia. No dia a dia, essa prática pode se traduzir em pequenas escolhas. Não comentar sobre uma nova ideia de trabalho até ter dado os primeiros passos. Não expor mudanças pessoais enquanto ainda está processando as razões por trás delas. Não revelar detalhes financeiros que não precisam ser discutidos. Esses cuidados não significam viver escondido, mas escolher quando e para quem abrir determinadas partes da vida. O mundo moderno incentiva a exposição constante. Redes sociais transformaram a vida pessoal em vitrine, e a pressão para mostrar resultados imediatos pode nos fazer falar antes da hora. Mas o silêncio, nesses casos, funciona como filtro e escudo. Ele impede que expectativas externas se misturem com a motivação interna. E, quando o momento de falar chega, as palavras vêm acompanhadas de algo mais concreto, porque há resultados para sustentar o discurso. Preservar planos no silêncio também reduz a ansiedade. Quando você anuncia uma meta, passa a sentir que precisa corresponder à imagem que criou. Isso gera uma pressão extra que, muitas vezes, atrapalha mais do que ajuda. Guardar para si é permitir que o processo siga seu próprio ritmo, sem a necessidade de provar nada a ninguém a cada passo. O silêncio, nesse sentido, não é só uma pausa. É um ambiente fértil onde ideias crescem sem serem arrancadas antes de florescer. Ele dá tempo para testar, ajustar e fortalecer o que se está construindo. E quando, enfim, o projeto ou decisão se torna público, já está sólido bastante para resistir a críticas e questionamentos. Esse cuidado se conecta diretamente com a disciplina estoica de controlar o que está ao nosso alcance e deixar o restante fora da nossa preocupação. Falar demais sobre algo que ainda está sob construção é entregar parte do controle a fatores externos. Ao proteger seus planos no silêncio, você mantém esse controle onde ele deve estar, nas suas mãos. Ao combinar a escuta atenta com a fala seletiva, cria-se um ciclo de fortalecimento interno. Você não apenas evita desgastes desnecessários, como também aprende a valorizar cada palavra dita. No final, o silêncio se revela como uma das ferramentas mais eficazes para não apenas manter a paz nas interações, mas também para preservar a integridade do que você está construindo. O silêncio, quando cultivado com consciência, muda radicalmente a forma como você se conecta com as pessoas. Ele não é vazio, é espaço. Espaço para que o outro fale, para que você observe, para que nuances apareçam. No diálogo, essa pausa intencional tem um efeito que muitos subestimam: faz o outro se sentir ouvido de verdade. Em conversas profundas, a ausência de interrupção cria um ambiente onde a pessoa sente que pode revelar mais do que tinha planejado. É como se, ao perceber que não precisa disputar espaço com sua voz, ela relaxasse as defesas. Palavras e sentimentos que talvez nunca fossem ditos surgem naturalmente. Isso fortalece vínculos e abre portas para compreensões mais honestas. No estoicismo, essa prática está ligada à virtude da temperança, a capacidade de moderar não apenas desejos e ações, mas também a fala. Marco Aurélio escrevia que, muitas vezes, é mais sábio deixar o silêncio dizer o que as palavras não conseguem. O silêncio, assim, não é inércia, é uma escolha deliberada que carrega uma mensagem. Essa escolha também altera a sua presença. Quando você não se apressa em falar, transmite calma e segurança. Em reuniões, diálogos pessoais ou até interações casuais,
As pessoas passam a perceber que, quando você se pronuncia, há substância no que diz. Sua voz se torna um evento, não um ruído. Imagine um líder que fala o tempo todo, comentando cada detalhe. Aos poucos, suas palavras perdem força. Agora, compare com aquele que observa, avalia e só se pronuncia quando tem clareza do que precisa ser dito. É este que mantém a atenção e o respeito. O silêncio, nesse contexto, é uma forma de autoridade silenciosa, não imposta pelo tom de voz, mas pela consistência. E essa autoridade não precisa ser rígida. Pelo contrário, ela nasce da escuta ativa. Escutar não é apenas esperar sua vez de falar, mas mergulhar no que está sendo dito, captar o que está nas entrelinhas. Quando você se dedica a ouvir de verdade, nota que muito do que é essencial não está nas palavras, mas no tom, no ritmo, nos gestos e nas pausas. Na vida pessoal, isso transforma relações. Em vez de responder apressadamente a um desabafo, você se permite absorver a emoção que vem junto com as palavras. Isso cria empatia. Muitas vezes, não é a resposta que conforta, mas a sensação de que alguém está ali, inteiro, presente, sem pressa de encerrar a conversa. O silêncio também é uma barreira contra conflitos desnecessários. Em discussões acaloradas, a resposta imediata raramente constrói algo útil. O estoico vê valor em esperar, em deixar que o calor da emoção diminua antes de agir. Epicteto dizia que devemos sempre perguntar a nós mesmos se a fala é necessária e se está alinhada com aquilo que realmente importa. Em ambientes de trabalho, essa postura tem um efeito prático. Evita decisões precipitadas e julgamentos apressados. O silêncio estratégico permite observar dinâmicas, identificar padrões e antecipar problemas antes que eles se manifestem. Quem está sempre falando perde detalhes. Quem ouve mais, enxerga mais. Um exemplo simples: em uma reunião tensa, você opta por esperar. Enquanto outros se atropelam tentando impor opiniões, você observa expressões, percebe quem evita olhar, nota mudanças de postura. Essas informações invisíveis ajudam a entender o cenário de forma mais completa, algo que dificilmente acontece quando estamos centrados apenas em defender nosso ponto. No convívio familiar, o silêncio também pode ser um aliado para manter a harmonia. Ele impede que palavras ditas no calor do momento causem feridas duradouras. Quantas vezes discussões poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse escolhido ouvir antes de reagir? Essa escolha exige autocontrole, e o autocontrole é uma das marcas do praticante estoico. Ao mesmo tempo, é preciso diferenciar silêncio consciente de omissão. Ficar calado para evitar responsabilidade não é virtude, é fuga. O silêncio estoico não foge de questões importantes, apenas escolhe o momento certo de agir e falar. É uma ferramenta, não uma desculpa. Outro efeito do silêncio é a capacidade de quebrar ciclos de reação. Em muitas interações, especialmente nas tensas, existe um padrão. Alguém ataca, o outro responde, e a conversa vira um campo de batalha. Quando você não devolve o golpe, o padrão se quebra. Essa interrupção muda o rumo da situação e, muitas vezes, desarma a hostilidade. O silêncio também ajuda a cultivar a paciência. No mundo acelerado em que vivemos, a espera se tornou desconfortável para muitos. Ao treinar-se para não preencher cada pausa, você se fortalece contra a ansiedade de ter que reagir a tudo de imediato. Isso cria um estado interno de maior estabilidade, algo que os estoicos valorizavam profundamente. E há ainda o valor do silêncio como ato de presença. Quando você está com alguém, sem a necessidade de preencher cada segundo com conversa, transmite segurança. É como dizer, estou aqui, e não preciso provar isso com palavras. Essa presença silenciosa é percebida e lembrada, mesmo que não seja comentada. Na prática, é possível exercitar isso em pequenas situações, esperar alguns segundos antes de responder a uma pergunta, ouvir uma história até o fim mesmo quando já acha que sabe onde vai dar, ou simplesmente estar com alguém em silêncio, sem o peso de precisar manter o clima. Aos poucos, esse hábito se expande para momentos mais desafiadores, como conflitos ou negociações importantes. Em todos esses casos, o silêncio não é ausência de comunicação, mas uma forma diferente, e muitas vezes mais poderosa, de comunicar. Ele mostra autocontrole, respeito, atenção e a capacidade de priorizar o que realmente merece sua voz. Essa prática do silêncio consciente também preserva seus planos de vida. Muitas vezes, falar demais sobre o que deseja ou está construindo expõe suas ideias a críticas prematuras ou até a sabotagens sutis. Quando você guarda para si o que ainda está em fase de amadurecimento, protege sua energia e mantém o foco.
Marco Aurélio reforçava a importância de agir mais e falar menos sobre intenções, pois o barulho externo pode dispersar a determinação interna. Falar sobre um projeto antes da hora cria a falsa sensação de que ele já foi parcialmente realizado. O cérebro libera dopamina pela validação recebida, e isso pode reduzir o ímpeto de realmente agir. O silêncio, nesse caso, funciona como um escudo contra a dispersão. Você trabalha em silêncio, colhe resultados e deixa que os fatos falem por si. Há também um aspecto energético nisso. Quando expomos planos em excesso, abrimos espaço para que opiniões externas interfiram na nossa motivação. Nem sempre essas opiniões vêm de má fé, mas elas podem plantar dúvidas ou criar resistências. Ao manter silêncio, você dá tempo para que seu objetivo ganhe raízes firmes antes de enfrentar os ventos das influências externas. Os estoicos entendiam o valor de proteger a mente das distrações e do excesso de influência alheia. Sêneca dizia que precisamos nos proteger das conversas inúteis para manter a clareza do pensamento. Isso vale tanto para ideias já consolidadas quanto para aquelas que ainda estão germinando. O silêncio também evita que você desperdice energia tentando justificar seus planos para quem não está pronto para entendê-los. Há discussões que não acrescentam nada, apenas drenam motivação. Em vez de gastar horas explicando, você canaliza essa energia para a ação concreta. Essa reserva silenciosa não é frieza, é estratégia. Ela permite que você se mova sem precisar da aprovação constante dos outros. E quando o resultado aparece, ele fala por si, sem a necessidade de longos discursos. Outro efeito importante é que, ao preservar seus planos no silêncio, você desenvolve autossuficiência emocional. Não depende da validação externa para seguir adiante. Isso fortalece a disciplina e o senso de propósito, elementos essenciais para uma vida guiada pelo estoicismo. Além de proteger planos, o silêncio também protege relações. Em momentos de tensão, a escolha de não falar algo que possa ferir é uma forma de preservar vínculos importantes. Isso não significa omitir verdades necessárias, mas saber o momento certo de expressá-las. Uma palavra dita cedo demais pode criar distâncias que levam anos para serem fechadas. Esse autocontrole é um treino diário. Ele exige que você aprenda a diferenciar o que precisa ser dito agora, o que pode esperar e o que não precisa ser dito nunca. Essa triagem constante é um exercício de consciência e maturidade. O silêncio, nesse sentido, é um filtro não apenas para palavras, mas para ações. Ele impede que você se precipite, ajuda a planejar melhor e a agir de forma mais alinhada com seus princípios. Ele não paralisa, ele prepara. Ao longo do tempo, essa postura muda sua reputação. As pessoas começam a perceber que você não fala por falar e que, quando se pronuncia, é porque tem algo realmente relevante a dizer. Isso cria respeito e confiança. Essa confiança não é construída com frases elaboradas, mas com a constância de quem demonstra equilíbrio mesmo em momentos de pressão. E esse equilíbrio é um dos pilares mais admirados no estoicismo, a capacidade de manter a mente estável diante das tempestades. O silêncio também se torna uma fonte de clareza mental. Sem o ruído constante das próprias palavras, sobra mais espaço para pensar de forma ordenada. Decisões complexas ficam mais fáceis quando não são atravessadas por comentários impulsivos. Quando você incorpora o silêncio à sua rotina, ele começa a atuar até nas pequenas interações. Você responde menos por impulso, observa mais antes de agir e se torna mais seletivo com as batalhas que escolhe enfrentar. Isso economiza tempo, energia e saúde emocional. No fundo, falar menos e ouvir mais não é uma limitação, é uma expansão. Você expande sua percepção, sua paciência e sua capacidade de escolher o momento certo para cada coisa. É uma habilidade que, uma vez adquirida, se reflete em todos os aspectos da vida, desde a forma como conduz relacionamentos até a maneira como realiza seus objetivos mais importantes. Há um aspecto do silêncio que poucas pessoas percebem: ele é um guardião dos seus planos de vida. Quanto menos você fala sobre o que está construindo, maiores são as chances de proteger essas ideias de interferências, críticas desnecessárias e até de distrações internas. Quando você compartilha um projeto ainda em fase inicial, é como se colocasse uma semente recém-plantada sob vento forte. Ela ainda não tem raízes suficientes para resistir, e qualquer pressão externa pode comprometer seu crescimento. O silêncio dá a essa semente o tempo que ela precisa para criar força por dentro, antes de enfrentar o mundo. Sêneca alertava sobre o perigo de buscar aprovação para cada passo, pois isso enfraquece a própria decisão. Ao guardar para si suas intenções,
você preserva não apenas o plano, mas a energia que o sustenta. Há pessoas que, por natureza ou por hábito, emitem opiniões sem entender o contexto, e se você abrir espaço para essas vozes cedo demais, pode acabar duvidando do que antes parecia claro. O silêncio, nesse caso, não é isolamento, é estratégia. Essa escolha também protege você de gastar energia com explicações intermináveis. Quantos objetivos já perderam força simplesmente porque a pessoa passou mais tempo justificando suas escolhas do que agindo sobre elas? Quando se fala menos, sobra mais foco para o que realmente precisa ser feito. E, à medida que você avança, as próprias ações começam a falar por você. O resultado final é que as palavras se tornam consequência, e não combustível. O silêncio ainda cumpre um papel essencial. Ele permite que você perceba se suas motivações são autênticas ou apenas respostas a expectativas externas. Quando você deixa de anunciar cada ideia, começa a ouvir melhor a si mesmo. Descobre se aquela meta existe porque realmente importa ou se foi adotada para atender à imagem que outros têm de você. Essa clareza só nasce quando há espaço para reflexão longe do barulho. No estoicismo, essa prática se conecta diretamente ao princípio de controlar o que está ao seu alcance. Você não pode impedir que o mundo tenha opiniões, mas pode decidir quando e se vai se expor a elas. O silêncio é, nesse sentido, um filtro natural. Ele seleciona o que chega até você e impede que influências desnecessárias se instalem. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de cuidar da própria mente como se fosse um espaço sagrado, e não permitir que qualquer ruído atravessasse suas portas. O silêncio é a porta fechada quando necessário. Há também a questão da força interior que se desenvolve nesse processo. Quanto mais você aprende a sustentar seus próprios planos sem depender de aprovação imediata, mais livre se torna para seguir em frente, mesmo quando ninguém ao redor entende completamente. É uma liberdade que assusta no começo, porque significa caminhar sem o conforto de aplausos. Mas, com o tempo, ela se transforma em uma fonte de tranquilidade. Você não precisa convencer ninguém do valor daquilo que constrói, basta continuar construindo. Curiosamente, quando as pessoas percebem essa postura, passam a respeitar mais seus movimentos. Quem fala menos sobre o que vai fazer transmite a impressão de que está ocupado demais realizando. Isso gera um tipo de autoridade silenciosa que não pode ser fabricada por discursos, apenas pela consistência das ações. E esse respeito tende a abrir portas que a fala constante não abriria. O silêncio, portanto, não é vazio. É um espaço onde você cultiva força, clareza e direção. É um tempo em que a energia não se perde em justificativas ou debates, mas se acumula para o momento certo de agir. E, quando esse momento chega, cada passo tem mais peso porque foi preparado longe dos holofotes. É assim que, no longo prazo, você preserva não apenas seus planos, mas a si mesmo. O silêncio não serve apenas para proteger ideias, mas também para blindar sua energia das influências que circulam no mundo. Vivemos em uma época em que tudo parece urgente, e onde a pressão para responder, opinar e reagir é constante. Redes sociais, mensagens instantâneas e notícias em tempo real criam um ambiente em que o silêncio quase soa como ausência. Mas, para quem vive com intenção, ele se torna presença reforçada. É no espaço em que você não reage imediatamente que nasce a força para escolher a resposta certa. Esse tipo de postura muda a maneira como você se relaciona com o que está fora do seu controle. Quando alguém provoca, quando surge uma crítica injusta ou quando o mundo parece pressionar para que você se posicione rapidamente, a reação imediata é quase sempre emocional e, por isso mesmo, menos eficaz. O silêncio cria uma barreira entre o estímulo e a reação, impedindo que a emoção tome o lugar da razão. É ali, nesse intervalo, que o pensamento claro se forma. No estoicismo, essa prática é uma aplicação direta do princípio de governar a própria mente. Epicteto dizia que ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. O silêncio é justamente essa recusa em dar o consentimento de imediato. Ao não responder no calor do momento, você preserva sua paz e mantém o controle do seu próprio ritmo. É uma decisão que, aos olhos de quem está acostumado com impulsividade, pode parecer frieza. Mas, na verdade, é maturidade. Esse hábito também serve como filtro contra o excesso de informações que consome a atenção. A cada conversa que você escolhe não iniciar, a cada debate que decide não entrar, você recupera fragmentos da sua energia que seriam desperdiçados. É como fechar janelas abertas no seu próprio sistema mental, permitindo que a memória e a concentração se voltem para aquilo que realmente importa.
E essa escolha constante vai moldando um estado de presença que não se abala com o ruído ao redor. No convívio social, isso gera uma mudança perceptível. Pessoas que antes vinham até você esperando respostas rápidas, começam a perceber que o seu tempo de fala é medido. Isso, por si só, cria um novo tipo de relacionamento, mais respeitoso e menos invasivo. Aos poucos, você atrai diálogos mais significativos e afasta conversas que não acrescentam. É como se o silêncio fosse um imã seletivo, atraindo o que é relevante e repelindo o que é disperso. O mais interessante é que, ao manter esse controle, você começa a sentir que seu dia se torna mais espaçoso. Não é que as horas aumentem, mas a sensação de sufocamento diminui, porque as urgências alheias deixam de ocupar todo o seu campo mental. Essa folga interior abre espaço para refletir, planejar e criar, elementos essenciais para qualquer pessoa que busca viver de forma consciente e estoica. Se esse conteúdo está ajudando você a ver o silêncio de uma forma nova, considere se inscrever no canal e siga comigo na construção da sua liberdade interior. Esse hábito de falar menos e ouvir mais também fortalece sua intuição. Sem o excesso de ruído externo, você consegue identificar mais facilmente quando algo não está alinhado com seus valores, mesmo que não consiga explicar de imediato o porquê. Essa sensibilidade é uma espécie de bússola silenciosa, que aponta o caminho certo antes que a mente racional monte todos os argumentos. E, para seguir essa bússola, é preciso ter coragem de confiar no que você sente, algo que se torna mais fácil quando se vive com mais silêncio. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que o silêncio não é sinônimo de passividade. Ele não significa se afastar do mundo ou se omitir diante do que é essencial. Pelo contrário, ele cria base para que, quando for necessário agir ou falar, você o faça de forma mais precisa, impactante e alinhada. É como um arqueiro que não desperdiça flechas. Cada movimento é intencional, cada disparo conta. O silêncio, nesse sentido, é o treino que mantém sua mente afiada e sua energia preservada. Quanto mais você o pratica, mais natural se torna filtrar o que vale sua atenção e o que pode passar sem resposta. E, nessa seleção diária, você se liberta da obrigação de reagir a tudo, criando espaço para viver o que realmente importa. Com o tempo, o silêncio deixa de ser apenas um hábito que você pratica conscientemente e passa a fazer parte de quem você é. Ele não precisa mais ser forçado, porque já se tornou a sua forma natural de estar no mundo. Essa transição é quase imperceptível no dia a dia, mas se revela claramente quando você se vê diante de situações que, no passado, tirariam sua paz em segundos e agora não geram mais a mesma reação. Esse estado não é de indiferença, mas de presença sólida. Você continua sentindo, continua se importando, mas não se deixa arrastar por cada onda que o mundo tenta empurrar. É como se sua mente aprendesse a permanecer ancorada, mesmo quando tudo ao redor está em movimento. Essa estabilidade transmite uma mensagem silenciosa para quem convive com você, a de que há um centro que não se abala facilmente. No estoicismo, isso é visto como a verdadeira liberdade, a capacidade de manter a integridade interior independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio escrevia que a maior vitória é sobre si mesmo, e dominar a própria fala é uma das expressões mais claras dessa conquista. Falar menos é, em essência, falar melhor. É usar as palavras com a consciência de que cada uma delas tem peso e consequência. Essa nova postura também faz com que suas palavras sejam mais ouvidas. Em um mundo saturado de opiniões e discursos, quem fala com parcimônia acaba se destacando. Quando você finalmente se pronuncia, as pessoas percebem que aquilo carrega intenção e reflexão. Isso aumenta não apenas o impacto da sua fala, mas também o respeito que os outros têm por ela. Não é volume, é valor. E há um efeito colateral positivo. Sua energia deixa de se dispersar em debates infrutíferos e em explicações intermináveis. O silêncio poupa, e essa economia de energia se transforma em combustível para aquilo que você realmente quer construir. Planos de vida, projetos pessoais, relações profundas. Tudo se beneficia de uma mente que não desperdiça palavras nem atenção com o que não merece. Nesse ponto, o silêncio se torna também um guardião dos seus objetivos. Ao não expor excessivamente seus planos, você os protege de críticas precipitadas e da influência de opiniões que podem desviar o seu foco. Essa é uma estratégia antiga, conhecida por líderes e filósofos ao longo da história. Guardar no silêncio aquilo que ainda está em formação é dar a ele o tempo e o espaço necessários para crescer forte antes de enfrentar o mundo. Viver dessa forma não significa se isolar ou recusar diálogos, mas escolher com clareza quais conversas merecem sua energia.
significa estar presente de verdade quando fala, e estar igualmente presente quando opta por não falar. Esse equilíbrio é o que diferencia o silêncio consciente do simples mutismo. Um é vazio, o outro, plenitude. Se em algum momento dessa reflexão você percebeu que o silêncio pode ser mais do que ausência de som, que ele pode ser presença, força e estratégia, compartilhe essa percepção nos comentários. Às vezes, uma frase curta é suficiente para abrir espaço para outras pessoas refletirem sobre o mesmo tema. Se essa conversa tocou você, recomendo assistir ao vídeo anterior. Você sofre demais porque espera demais. Nele, exploramos como as expectativas criam prisões invisíveis e como o estoicismo oferece caminhos para se libertar delas. É um complemento natural ao que conversamos aqui, porque entender suas expectativas é parte do processo de cultivar um silêncio mais profundo e libertador. Ao final, você percebe que o silêncio não é o oposto da comunicação, mas um dos seus maiores aliados. Ele não limita, amplia e aproxima. É a base sobre a qual você constrói falas mais conscientes, relações mais sólidas e uma vida mais alinhada ao que realmente importa. E essa é, talvez, a lição mais valiosa que o silêncio pode ensinar, que a liberdade começa no espaço entre o que acontece e o que você escolhe dizer.